Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem, diretamente aqui da ilha do Chipre, da pátria de São Barnabé. Estamos na Igreja Nascente, na igreja que inicia aqui no Chipre e depois, com a evangelização dos apóstolos, chegam até os confins da terra. O tema do nosso programa de hoje é Barnabé, São Barnabé, um grande evangelizador. O ardor missionário da Igreja Nascente, da Igreja com tantos dos apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, daqueles que conheceram Jesus de Nazaré, eles que anunciam o querigma, anunciam a vida de Jesus, a morte e a ressurreição e o convite à conversão, que se chama evangelização. No nosso programa de hoje, queremos aprofundar o que significa evangelizar, o que significa realmente levar o nome de Jesus, anunciar o nome de Jesus e o poder do nome de Jesus. E a primeira pergunta, que é interessante, porque é no conhecimento dos apóstolos, quem foi São Barnabé? As pessoas me perguntam onde está o Chipre, imaginem. As pessoas dizem, Frei, o senhor foi nomeado bispo para o Chipre, mas aonde é o Chipre? Tem gente que pensa que é uma parte lá de Jerusalém, tem outros que pensam que é a Judéia, que é Israel, e não sabem que o Chipre, com toda a honra, porque como bispo recebi a cidadania cipriota. Agora eu tenho o passaporte italiano e também o passaporte do Chipre. Eu tenho agora o passaporte do Chipre, porque o bispo nomeado, segundo as constituições, a constituição da nação cipriota, os bispos, quando são nomeados, se tornam, aqueles que não são nascidos aqui, se tornam cipriotas de passaporte. Então, eu já recebi a cidadania cipriota, por isso com muito orgulho estamos aí aprendendo e melhorando o nosso grego para falar a língua aqui do nosso povo. A ilha do Chipre é uma nação. Hoje nós temos a nação do Chipre, uma pequena ilha, mas temos e participamos da União Europeia. E uma parte da ilha é ocupada pela Turquia. Porém, vamos lá, São Barnabé, ele é um judeu, foi um judeu da tribo levítica, por isso São Barnabé, ele veio com a sua família se imigrou para o Chipre e ele nasceu aqui no Chipre, na cidade de Salamina, onde São Paulo pregou também, que é a parte norte do Chipre, hoje ocupada aqui pela Turquia, e temos esta parte da ilha ocupada. Mas São Barnabé é cipriota, judeu de origem, e a família imigrada aqui para o Chipre. Ele se chamava Yosef, e com o batismo, depois da Pentecoste, recebeu o nome de Barnabé. Por isso é um judeu convertido. Melhor não dizer convertido, não. Um judeu que fez a passagem, aceitou o nome de Jesus depois do anúncio da Pentecoste, da vinda do Espírito Santo, que abriu as mentes dos apóstolos, a mente daqueles que estavam ali com a força do Espírito Santo. Então São Barnabé era um daqueles, depois da Pentecoste, que acolheu o nome de Jesus. E nós encontramos o testemunho de São Barnabé, que doou tudo o que tinha, porque os primeiros cristãos tinham tudo em comum. O primeiro sinal da conversão, eles depositavam nos pés dos apóstolos todos os seus bens. Eles levavam tudo que a eles pertenciam e colocavam nos pés dos apóstolos. E começavam a viver em comum, a ter tudo em comum. A história é muito bonita do nosso cristianismo, porque a igreja nasce assim, na condivisão, naqueles que colocavam nos pés dos apóstolos, como São Barnabé, tudo o que tinham. E
realmente se tornavam discípulos de Jesus. E São Barnabé, judeu de origem, se torna cristão com batismo, com o nome de Barnabé, e ele, por viver no Chipre, sendo cipriota, mas sendo da família levítica, ele tinha que ir muitas vezes para Jerusalém, porque nós sabemos que os levíticos tinham uma função no templo de Jerusalém, certamente com navio da cidade de Famagusta, ou quem sabe de outros portos que tinham, porque Chipre tinha mais que um porto. Ele com o navio ia até, certamente, Cesareia Marítima, aonde tinha um outro porto, e dali ia para visitar o templo, porque sendo de uma família levítica. Então, esta é o nosso São Barnabé, que tem uma função especial nos Atos dos Apóstolos. Estão 2 capítulos dedicados à ação de São Barnabé no Ato dos Apóstolos, na Igreja Nascente, porque é Barnabé que introduz São Paulo na comunidade, porque os judeus de Jerusalém tinham muito medo de Saulo, não? Daquele que perseguia os cristãos. Depois de Damasco, São Paulo também acolheu o nome de Jesus e iniciou a pregar o nome de Jesus. Porém, os irmãos de Jerusalém tinham medo daquele que perseguia antes os cristãos. Com o martírio de Santo Estevão, eles tinham medo deste Saulo. E é São Barnabé que pega per mão, ou traz dentro da comunidade, do seio da comunidade de Jerusalém, e diz: não tenham medo, irmãos, é o nosso irmão. Saulo, agora Paulo, pequeno, na sua humildade, ele é um de nós. Ele está pregando no nome de Jesus e maravilhas estão acontecendo com a pregação deste nosso irmão. Então, São Barnabé, de grande importância para os Atos dos Apóstolos, para a Igreja Nascente e, de hoje em diante, também para a tua vida no conhecer os apóstolos e também no amar São Barnabé, ter a sua devoção a São Barnabé e começar e iniciar, como ele, a evangelizar. E a pergunta: quando Paulo e Barnabé iniciam suas viagens, a igreja estava sendo perseguida? Então é uma pergunta, não digo ingênua, mas é uma pergunta de esclarecimento, porque a igreja nasce na perseguição. A igreja nasce com a perseguição. A igreja nascente era perseguida pelos irmãos judeus que não entendiam os apóstolos, a pregação dos apóstolos, e para eles tinha uma blasfêmia, tinha um impositor, não? No lugar do Messias. Por isso a perseguição da parte da comunidade judaica, a igreja, e com os romanos, que também não entendiam esses homens que pregavam o nome de Jesus, esses homens que não tinham medo de pregar o nome de Jesus, e estavam também propagando o nome de Jesus nas comunidades pagãs, chamadas assim, aonde tinham o culto aos deuses, e começavam a lutar e a pregar contra a idolatria, a pregar contra também, podemos dizer, as ações imorais do culto pagão, que era ligado muito à sexualidade, tantas vezes promíscua, e os cristãos pregavam a pureza de coração, a pureza do corpo como templo do Espírito Santo, o batismo, a santidade, e vinham martirizados. Por isso nós estamos no período da perseguição. São Paulo, que era cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, conseguiu fugir um pouco dessa perseguição, mas no final sabemos que São Paulo foi martirizado em Roma. E o seu fim não foi tão simples, um martírio muito doloroso, e também foi decapitado São Paulo em Roma. E São Barnabé foi lapidado em Salamina. Foi lapidado em Salamina no martírio.
Por isso, São Barnabé, hoje nós temos o túmulo de São Barnabé a mais ou menos 15, penso, eu não quero errar, mais ou menos 20 quilômetros de Salamina, tem o túmulo de São Barnabé, onde São Barnabé foi sepultado. Nós temos hoje o túmulo dele, é uma igreja ortodoxa, onde os ortodoxos, infelizmente, não podem nem celebrar porque está no domínio turco e não nos deixam celebrar a missa. Salamina é a cidade onde São Paulo pregou, de onde São Barnabé era nascido, natural, e ele pregou na sinagoga de Salamina com São Paulo. E ele, quando se dividiram, São Paulo continuou o seu caminho e Barnabé ficou aqui no Chipre. São Barnabé continuou pregando o nome de Jesus aqui no Chipre. Por isso nós temos que São Barnabé é o nosso pai. O dia de São Barnabé, que é o dia 11 de junho, muito bem celebrado aqui no Chipre. Os ortodoxos têm como o padroeiro da igreja cipriota, e nós, católicos latinos, né, que eu sou o bispo latino para o Chipre, também temos a grande devoção de São Barnabé, a São Barnabé, tanto que aqui o vicariato é dedicado a São Barnabé, porque somos todos sucessores dele, né? Podemos dizer que estamos aqui continuando a missão de evangelização no Chipre, como São Barnabé nos ensinou. Ele tem o seu caráter, São Barnabé é muito conhecido pela paciência, muito conhecido pela paciência, no dialogar com São Paulo, no mediar com a comunidade judaica de Jerusalém. Era o homem do diálogo, era o homem da simplicidade, tanto que Barnabé significa o nome em hebraico, consolação e exortação. É o significado do nome Barnabé em hebraico. Porém, podemos dizer que São Barnabé, além de ser exortação e consolação como nome, era o homem da paciência. Tanto quando as coisas aqui estão indo um pouco em dificuldades aqui na igreja do Chipre, eu digo, vamos ter a paciência de São Barnabé, o diálogo de São Barnabé, a esperança de São Barnabé. Que esta experiência, esta esperança possa chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. E a pergunta, a Antioquia foi o centro da propulsão missionária? Então vamos lá, vamos entender essa palavrinha aí, propulsão, que quer dizer impulso, né? Porque quando Dom Bosco fazia os sermões, a mamãe Margarida, né, ficava ouvindo, ele lia para a mamãe Margarida, que era muito simples, e quando tinha uma palavra que a mamãe Margarida não entendia, aí ela perguntava, né? Então ele dizia, não, quer dizer isso. Então ela dizia, usa essa palavra mais simples. Então vamos lá, para a gente não ficar com palavras difíceis, né? Propulsão, esse impulso missionário. O que o Papa quis dizer? Então, vamos lembrar que a Antioquia na Antioquia, né? Também no grego, na época romana, era a sede do governador da província romana da Síria, a terceira cidade do império. Então nós estamos num tempo que tínhamos outros critérios de cidades importantes, que não são as que nós hoje conhecemos. Se nós hoje fôssemos fazer uma jerarquia das cidades mais importantes, por exemplo, para o cristianismo, quais são? Então, naquele tempo também, no Império Romano, tinham as cidades importantes. Então, Antioquia era uma cidade importante para o Império Romano. E foi até o VI século um dos principais centros do cristianismo. Então, a Antioquia é de grande importância até o VI século do cristianismo como centro de evangelização, centro, podemos dizer, de núcleo do cristianismo aqui no Oriente. E se torna um diálogo com o Ocidente, sempre partindo da Antioquia. E foi na Antioquia que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por isso é um impulso, o centro
de evangelização cristã na Antioquia. E é muito importante porque os patriarcas do Oriente têm o título de Antioquia. É interessante porque para ser como fosse uma garantia do início do cristianismo. É tanto que os patriarcas até católicos do Oriente, quando falamos do patriarca greco-católico, o patriarca maronita, os patriarcas das igrejas, porque nós temos a igreja católica. A igreja católica, queridos, não é somente a igreja latina. Vamos aí crescer nessa catequese. Nós pensamos, a igreja católica é a minha paróquia, porque no Brasil, em Portugal, a maioria são a igreja latina, aquela nossa igreja que a gente celebra no rito latino, não a que celebra em latim. O latim é a origem, mas é a igreja latina, que celebra naquele modo que o teu padre da tua paróquia celebra, que celebra com o Concílio Vaticano II. Tudo isso é a igreja católica latina, que é parte da igreja católica. A igreja católica não é somente a igreja latina. A igreja católica é rica com as igrejas orientais católicas que são em comunhão com o Papa Francisco. Por isso nós temos os gregos católicos, temos os maronitas, temos os armenos católicos, temos os jacobitas, os siríacos católicos. Por isso a igreja, as igrejas orientais, temos também a igreja caldeia do Iraque, que também são católicos. Em todos são 7 os patriarcas católicos, que compõem a igreja católica podemos dizer, com a unidade com o Papa Francisco, que a igreja católica é muito rica. Então vamos aí conhecer a igreja católica, conhecer as possibilidades também para entender esta propulsão missionária que iniciou em Antioquia. E Antioquia hoje podemos dizer que Antioquia é o centro deste diálogo com o Oriente. Por isso, com a igreja ortodoxa, que não é em comunhão com o Papa Francisco, nós temos esse grande desidério de unidade com o patriarca de Antioquia, não? Porque é importante que a igreja ortodoxa, que não é em comunhão com o Papa Francisco, também hoje caminhamos o máximo juntos. Nós temos aqui o arcebispo maior, Geórgios, do Chipre, ortodoxo, onde nós estamos sempre procurando diálogo, procurando caminhar juntos. Porque a igreja cristã, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a verdadeira igreja ortodoxa, porque hoje tem tantas seitas também dentro das igrejas que se chamam ortodoxas, no Brasil está cheio de seitas da igreja, seitas das igrejas protestantes, mas muitos aí que colocam, veste de padre ortodoxo e diz que é ortodoxo. Não, a igreja ortodoxa são aquelas que são em diálogo com a CNBB, com os bispos do Brasil, é toda uma organização muito interessante. O bispo ortodoxo lá de São Paulo, Dom Constantino, que é um grande amigo nosso. Então a igreja ortodoxa em diálogo com a igreja católica. Vamos conhecer o cristianismo. O cristianismo é de uma grande riqueza. O cristianismo, a igreja católica não é somente aonde você vive, é aonde você congrega, podemos dizer assim, com a tua pequena paróquia. Vamos abrir os olhos para a igreja, a verdadeira igreja universal. A pergunta: Paulo e Barnabé se tornaram companheiros de missão. Como podemos viver isso nos dias de hoje? É interessante. Paulo e Barnabé, eles tinham psicologias diferentes, quer dizer, caráteres diferentes, tinham comportamentos diferentes, eram muito diferentes. Como São Pedro e São Paulo. Hoje nós temos também aqui os ícones, São Paulo e São Barnabé. O que significa, queridos irmãos e irmãs? Que a diversidade, as pessoas serem diferentes, muitas vezes pensarem diferentes, não diminui e não bloqueia, esperemos, a unidade
da igreja. O que acontece? Nós temos alguns princípios que precisam ser convertidos. Quando nós falamos de unidade, nós pensamos assim: eu faço unidade com quem pensa como eu penso, com quem repete o que eu quero ouvir, com quem não faz perguntas, com quem, em outras, não pensa e deve pensar somente do jeito que eu quero. Isso não se chama unidade, mas se chama ditadura do pensamento. Ditadura do pensamento. E aqui, a igreja do Brasil, a igreja de Portugal, a igreja da Itália, a igreja aqui do Chipre, nós temos que nos converter a este diálogo. Pedro e Paulo, no concílio de Jerusalém, discutiram. Falaram: eu penso assim, você pensa, vamos lá, mas o Espírito Santo tem que nos unir. O mesmo com Paulo e Barnabé. Chegou o momento que Paulo disse: bem, eu vou para a minha estrada, eu vou levar a evangelização em outros lugares. E São Barnabé disse: bem, Paulo, já terminou a nossa missão juntos. Você continua, eu fico aqui no Chipre, porque a minha comunidade tem outras necessidades. Então, o que acontece? Modos de pensar, decisões feitas no Espírito, sem perder o espírito de unidade. O que significa que eu vou ouvir os outros. Não é questão doutrinal, não é que alguém pode dizer: eu vou na unidade, alguém que não acredita na verdade católica. Atenção, não é discussão dogmática, não é discussão de quem é Jesus, por exemplo. É Deus, não é Deus? A Eucaristia vale? Não vamos chegar nesses níveis. Não vamos chegar nesses níveis, porque não é nível de discussão. Hoje nós estamos todos unidos no proclamar o nome de Jesus. Mas podemos ter diversidades políticas, por exemplo. Alguém pensa um candidato que não é o teu dentro da igreja. Aí eu penso, todas essas dificuldades, nós temos que sentar e ouvir e dialogar. Isto é a busca da unidade. O que acontece? Já do início, as brigas e não se sentam para dialogar como irmãos, convertermos ao diálogo, porque nós podemos nos esconder dizendo a fé, mas muitas vezes atrás disso tem aquele pouquinho da tua vaidade de querer ser contra o outro e de não aceitar o teu irmão. Mesmo se o teu irmão pensa diferente de ti, ele é sempre um irmão, ele é sempre uma irmã. É sempre alguém que necessita do teu tempo, de sentar, do ouvir, do dialogar, do rezar por ele, do querer e buscar no máximo a unidade. São Paulo e São Barnabé são ícones para mim desta paciência de São Barnabé, dessa coragem de São Paulo, que tem pensamentos diferentes, mas não perderam a unidade no corpo de Cristo. Com a palavra de Deus que nos ilumina, temos que ter sempre a palavra de Deus com a tradição da igreja que nos ensina a interpretar as Escrituras. É a igreja que nos dá o canal de interpretação, quer dizer, a igreja é a nossa mediadora. Por isso sempre a palavra de Deus com a mediação da igreja, com a tradição para nos iluminar. E a palavra de Deus hoje que nos ilumina é do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 a 4. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Saulésia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Vamos rezar e lembrar os nossos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Padre Bruno Variano, o meu nome é José. Estou a escrever o pedido da minha mãe Matilde, que gosta muito das suas palavras, mas tem muitas dores nas pernas. Peço que a inclua na sua próxima oração. Certamente
caro José, com todo o coração. Francisco Ricardo, de Currais Novos, Rio Grande do Norte, Brasil. Orações para a senhora Osana Dantas de Medeiros, que se encontra enferma. Mande também o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, @CNTerraSanta. E torne-se também um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com e vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que nos ajudam a crescer na fé.